Olá, meu nome é Marcelo Pinheiro, eu sou professor de Zoologia de Invertebrados da Unesp, campus Litoral Paulista de São Vicente. Há poucos dias atrás, eu dei uma entrevista ao Fantástico com parte do quadro Detetive Virtual. O telespectador fez uma pergunta a respeito de um evento que ocorre com vários caranguejos migrando e caminhando por estradas e assim por diante. Ele estava com dúvida para saber o que causava aquilo. Então a primeira pergunta que foi feita é: que animal é esse? Trata-se de um caranguejo, né? Os caranguejos fazem parte de uma infraordem chamada de Braquiura. São animais que têm a carapaça ampla, um achatamento, o dorso ventral e o abdômen curto. Então, esses animais semiterrestres, eles vivem geralmente em ambientes úmidos. E esse animal especificamente é um animal endêmico de uma ilha a noroeste da Austrália, chamada Ilha Christmas. E é uma ilha onde nós temos na parte interna dela uma floresta úmida, onde esses animais adultos e também uma parcela dos jovens vivem. Essa espécie é denominada caranguejo vermelho da Ilha Christmas. O nome científico é Gecarcoidea natalis, da família Gecarcinidae. Nós temos aqui no nosso país algumas espécies da família Gecarcinidae, como por exemplo o Cardizoma guanhume, que ocorre em áreas de manguezal, é o caranguejo guaiamum. E nós temos também em ilhas oceânicas o Diongardia langostoma, que é uma outra espécie também que é característica de ilhas oceânicas, como é o caso do Gecarcoidea natalis, o caranguejo vermelho do qual nós vamos falar agora. Esses animais eles se alimentam de folhas verdes, mas também de mudas, de folhas senescentes, que são as folhas já mortas, lembrando que as folhas verdes ela têm uma quantidade maior de nitrogênio e, portanto, mais proteico esse alimento. E as folhas senescentes, são aquelas amarelas, apresentam uma baixa concentração de nutrientes. Então, é um animal que ele tem que se alimentar de um grande número de folhas para conseguir sobreviver, ok? E por isso, justamente, é um animal de taxa de crescimento muito lenta. Ele chega a 12 centímetros de largura de carapaça na fase adulta e para isso ele demora 10 anos. Uma coisa interessante também é que esse animal ele pode ser também carnívoro e se alimentar de caramujos, como é o caramujo africano que foi introduzido na Ilha Christmas. Além disso, durante o momento da andada, que nós vamos falar dessa migração, os animais eles podem ser canibais, eles podem se alimentar de outros animais da mesma espécie. A outra pergunta foi: isso acontece só com os caranguejos dessa ilha? Esse fenômeno é uma migração massiva e essa migração ocorre com finalidade reprodutiva. Então nós temos alguns crustáceos, como por exemplo a lagosta marinha, nós temos grandes migrações que o homem não vê. E justamente por não ver, existe essa novidade quando um animal desse tipo tem esses deslocamentos grandes, como é o caso da migração do caranguejo da Ilha Christmas. Existem alguns fenômenos que fazem com que essa migração ocorra. O primeiro seria a intensidade de chuvas. Essa espécie faz essa migração entre outubro e novembro, quando nós temos uma elevação do nível de chuvas. A elevação é de 3 vezes do mês anterior. Então, esses animais têm uma sensibilidade, com isso eles têm uma umidade maior relativa do ar e isso possibilita com que eles se desloquem. Os animais então saem do interior da ilha, onde nós temos as florestas, onde eles escavam galerias e migram em direção ao mar. Muitas vezes existem relatos de deslocamento de 8,5 quilômetros de extensão. Outro fator que junto com as chuvas promove também a migração seriam as maiores temperaturas. Ocorre uma elevação da temperatura do ar, né? Além da elevação da temperatura, nós temos a quantidade de luz também aumentada, que seria o fotoperíodo, e a junção da luz com o fotoperíodo possibilita um desenvolvimento, uma maturação das gônadas, que seria o testículo do macho e o ovário da fêmea. Uma coisa muito interessante é que com esse deslocamento, os animais eles têm a maturidade gonadal no momento em que estão andando. Esses deslocamentos ocorrem às vezes por 7 dias, às vezes 10 dias, dependendo de uma distância maior ou menor
do qual eles se encontram do mar. Um terceiro fator, além então da chuva, da elevação da temperatura, nós temos também a fase lunar. A fase lunar é muito importante porque ela controla justamente a altura do nível dos oceanos e a invasão desses oceanos no ambiente terrestre. E lembrando que o animal precisa ter essa grande variação para que no momento em que ele desove, ele libere suas larvas, elas possam ser carregadas e serem dispersas pelo ambiente marinho. Outra pergunta que foi feita é quantos caranguejos estariam envolvidos nesse processo. É estimado a população desse caranguejo nas Ilhas Christmas em 100 milhões de indivíduos. Recentemente, numa nova estimativa, percebeu-se que a população caiu pela metade, 50 milhões de indivíduos. E isso se deve justamente à introdução de um artrópodo na ilha, que seria a formiga louca amarela. É uma formiga e, quando em grandes concentrações, se alimenta desse crustáceo. Considerando-se então que nós temos 50 milhões de caranguejos, metade desses indivíduos ficam residentes ainda nas florestas, que são os jovens. Eles ficam ali durante 3 a 4 anos, só então é que eles vão sofrer a maturidade e vão também participar do processo reprodutivo. Nós temos então na andada, na migração, 25 milhões de indivíduos, dos quais metade seriam machos e metade fêmeas. Eles invadem estradas, escolas, casas, eles passam muitas vezes por dentro de cidades onde vivem os humanos. Isso causa um certo desconforto, mas a população consciente, ela usa esse recurso de ecoturismo para melhorar as condições ali de subsistência na ilha. Para isso, são colocadas nas estradas avisos nos momentos onde ocorre a migração em determinadas estradas, quais as que estão fechadas e quais as que estão abertas aos carros. Logo após que os animais então saem da região interna da ilha, onde nós temos as florestas, os machos saem antes. E eles chegam uma semana antes que as fêmeas, escavando no sedimento das praias, as suas tocas. E quando as fêmeas chegam logo em seguida, existe uma briga, uma luta dos machos pela posse das fêmeas. Os machos geralmente são bem maiores do que as fêmeas e têm as pinças chamadas de quelípodos bem maiores que eles usam para manipular essa fêmea e, logicamente, para combates com outros machos. A fêmea escolhida é levada para dentro da galeria e ali ela é copulada. O macho, após copular a fêmea, ele retorna novamente para o ambiente interno da ilha, né? Ele faz uma migração inversa, enquanto a fêmea permanece por mais 2 semanas dentro dessa toca, e é o momento, esses 15 dias, onde ocorre a incubação dos ovos, e os ovos passam do estágio inicial de desenvolvimento embrionário, com grande quantidade de vitelo. Esse vitelo vai sendo consumido pela larva que está no seu interior, até que ele fique em estágio final. As fêmeas, nesse momento, requerem a água do mar para liberar esses ovos. Só que a grande maioria delas, elas não entram na água do mar, elas sobem nas rochas e, com o auxílio das pinças, elas pegam os ovos que ficam no abdômen, exteriorizados, arrancam massas desses ovos e atiram dentro do mar. Em contato com a água do mar, esses ovos eclodem e dessa eclosão sai uma primeira larva. Existe um grande número de larvas chamadas de zoeias pelas quais esse animal passa, até chegar numa fase que já é similar ao do caranguejinho, do jovem, que é chamada de megalopa, é a última fase larval. E do que se alimentam essas larvas? De fitoplâncton e de zooplâncton, ou seja, microalgas e larvas de outros animais ali, até ela atingir então a fase do caranguejinho, do jovem 1. E aí sim, eles invadem novamente o ambiente da praia como verdadeiros tapetes vermelhos. E isso é muito fácil de você verificar colocando as mãos e pegando esses animais. São animais muito reduzidos. Considerem a seguinte conta: dos 25 milhões de caranguejos que participaram do processo de migração, nós tínhamos 12 milhões e meio de fêmeas. Considerando que nós temos a fecundidade média. O que é a fecundidade? Fecundidade é o número de ovos que uma fêmea pode exteriorizar.
Em termos médios, cada fêmea ela exterioriza 100 mil ovos. Multiplicando-se 100 mil ovos por 12 milhões e meio, nós temos 1,25 trilhões de animais, ou seja, de jovens, que estariam saindo do ambiente marinho e voltando novamente para o ambiente de floresta. Logicamente que aqui nós estamos desconsiderando a mortalidade natural e a mortalidade por predação que ocorre nesses ambientes. Ou seja, é uma migração muito intensa. E nesse retorno, os jovens eles são mais frágeis ainda, né? E uma coisa que é importante, eles vão se aproveitar justamente dos momentos ali da lua, ou nova ou da lua cheia, que são as luas de maior amplitude. Esses animais então retornam para os seus locais de origem, né, a origem dos adultos, que é o interior da ilha, e ali escavam novamente as suas galerias, retomando ali o seu processo reprodutivo, o seu processo de vida. Então era isso que eu gostaria de falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, acompanhado as fotografias que nós colocamos ali para vocês irem acompanhando, né? E fica para uma próxima etapa aí alguma outra dúvida que vier que surgir. Tá? Um abraço a todos.